Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 5 de maio de 2021, quarta-feira, e eu sou Priscila Silvério. Juntos vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. E o Jornal da Rede Alesp chega com muita informação. Vamos falar hoje sobre o projeto de lei 221 de 2021 do governo estadual, aprovado ontem pelos parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo, que cria o programa Bolsa do Povo. Vamos falar também como anda a economia doméstica durante a pandemia. Outro assunto muito importante que vamos abordar é o projeto de lei 755 de 2020, que visa facilitar o processo de adoção de crianças e jovens por meio de possibilidade de que as famílias na fila de adoção possam atuar como famílias acolhedoras. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Durante a 25ª sessão extraordinária virtual realizada na tarde de ontem, os parlamentares paulistas concluíram o processo de votação do projeto de lei 221 de 2021 do governo estadual, que cria o programa Bolsa do Povo e propõe a unificação de alguns programas sociais com pagamentos de até R$ 500 para cerca de 500 mil de famílias em situação de vulnerabilidade social. Os detalhes da aprovação deste projeto estão na reportagem de Melissa Araújo. Nas últimas semanas, os deputados receberam das mãos do secretário da Casa Civil, Cauê Macris, o projeto 221 de 2021, o chamado Bolsa do Povo, que unifica 6 programas assistenciais do governo do estado de São Paulo. Entre eles, o Bolsa Trabalho, Renda Cidadã, Bolsa Auxílio Via Rápida, Ação Jovem, Bolsa Talento Esportivo e Aluguel Social. A previsão é que o programa consiga beneficiar cerca de 500 mil pessoas, com remuneração de até R$ 500 por mês. Projeto que vê o tamanho do coração dos deputados da Alesp, né? Nós estamos fazendo uma reorganização em todo o programa social do governo de São Paulo. O governo acatou 8 ou 9 emendas que foram colocadas pelos deputados aqui, dando mais transparência, acolhendo as mulheres melhor no programa. Então, a Assembleia Legislativa, o Legislativo Paulista, beneficiou, melhorou o projeto que veio do governo. Então, isso a gente fica muito orgulhoso. E o governo de São Paulo vai fazer um aporte, além dos 584 milhões de reais que nós temos no orçamento, mais 400 milhões de reais para fazer o Bolsa Trabalho, que é uma ajuda imediata à população que precisa e necessita, não só de capacitação profissional, mas também de um auxílio emergencial. Um dos itens importantes do projeto é o que pretende garantir ocupação aos pais de alunos de escolas públicas. A previsão é que sejam contratados 20 mil pais, com bolsa auxílio de até R$ 500. A bancada do PT sempre disse que esse projeto era o Bolsa Família que o Lula fez no primeiro ano de governo e o Dória está fazendo no terceiro ano de governo, com a demora de quem nunca se preocupou com as questões sociais. E nós fizemos todo um debate de que era preciso incluir o auxílio emergencial neste projeto Bolsa do Povo, porque neste momento a nossa população de extrema vulnerabilidade precisava de um auxílio emergencial. A gente propôs, inclusive, que 1.600.000 famílias fossem beneficiadas, atingindo mais de 4.700.000 pessoas no estado de São Paulo. O que fez o governo? Não, disse não, com todas as letras, disse não. Aliás, atropelou toda a discussão que a gente estava fazendo. O PT disse que o projeto não era ruim, o problema do projeto é que ele era incompleto, incapaz de poder resolver os problemas daqueles que mais precisam. Um programa tão completo que ele abrange diversos programas já existentes da área social, trazendo qualificação profissional, trazendo uma geração de renda, junto à saúde, educação, habitação e esporte, que são as secretarias envolvidas. Pode ser um valor de acumulativo, né, de vários programas juntos, e a pessoa pode estar desenvolvendo, além dessa qualificação profissional, o seu próprio trabalho.
para depois ter uma recolocação no mercado de trabalho, onde hoje a gente percebe que o número de pessoas desempregadas que estão sem renda a cada dia está crescendo. Foram apresentadas 4 propostas de substitutivo ao projeto. Porém, o texto original foi mantido. Os deputados anexaram 102 emendas parlamentares à proposta. Esse é um programa para ajudar no momento mais difícil que os nossos irmãos brasileiros de São Paulo estão vivendo. Vai ajudar muito nesse apoio de combate à fome. E, lógico, outros programas municipais em todas as nossas cidades serão importantes as prefeituras também participarem, ajudar a complementar o programa. Então, a Assembleia deu um passo importante na aprovação desse projeto. A liderança de governo acolheu 8 emendas que ajudaram a aperfeiçoar o projeto como um todo, e esperamos que o governador, o mais rápido possível, sancione para que a população tenha acesso a esses benefícios. A expectativa do governo é gastar R$1 bilhão com o Bolsa do Povo. A proposta segue agora para a sanção do governador João Dória. A família de Paulo Gustavo anunciou que o velório do corpo do ator vai acontecer no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Paulo Gustavo morreu ontem devido a complicações da Covid-19. O ator estava internado desde o dia 13 de março. O quadro de saúde do humorista piorou na noite do último domingo depois que sofreu uma embolia pulmonar. Paulo Gustavo vinha apresentando melhoras, teve redução de sedativos e bloqueadores e chegou a interagir com médicos e com o marido Thales Bretas. Mas ontem, o quadro se tornou irreversível. A morte foi constatada às 9 horas da noite. Paulo Gustavo tinha 42 anos, fez filmes e trabalhou em vários programas humorísticos da TV. Uma grande perda, para a área artística de todo o país, mas assim como várias outras pessoas, mais de 411 mil pessoas aí que já perderam as vidas, Então, uma situação muito difícil que todos nós temos um comprometimento. Bom, agora vamos com a nossa primeira entrevista. Vamos falar sobre economia doméstica na pandemia. Desde o início do isolamento social, por conta da pandemia de Covid-19, muitas pessoas já estão sentindo impacto na chegada do coronavírus no Brasil na economia doméstica. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, no ano passado, cerca de 40% dos brasileiros tiveram perda total ou parcial de sua renda por conta da grave crise sanitária no país. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Enzo Ribeiro. Ele é contador tributário e especialista financeiro. Bom dia, Enzo. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, telespectadores. Estamos aí para falar sobre assunto importante, Acho que nesse momento de pandemia, de desemprego, acho que é algo que a gente precisa realmente estar acompanhando todas essas mudanças, E tentar adequar principalmente as questões financeiras que são bem importantes. Você falou uma palavra aí muito importante, adequar. Como fazer, então, essa adequação? A gente sabe que os salários, alguns foram reduzidos e até aqueles que se mantiveram acabaram tendo ali uma perda por conta do aumento de preço de produtos. Como equilibrar, então, as contas para poder passar o mês? A gente sabe que o desafio hoje de organizar as contas é algo que é bem difícil, principalmente para as pessoas que não têm essa cultura de fazer um controle. Hoje, mais do que fundamental, principalmente estabelecer a prioridade de contas, ou seja, eu vou trabalhar principalmente priorizando as contas de consumo, como, por exemplo, energia, aluguel, gás, alimentação. Essas são as contas prioridades. Então assim, o primeiro passo é priorizar essas contas de consumo. A partir daí, a gente vai meio que definir o percentual de distribuição de como que eu vou estruturar isso. Aí um exemplo, pelo menos 40% do total da minha renda, eu destino ela às contas de consumo. A parte de programação
como lazer, como uma reserva para poder guardar um valor, que a gente sempre orienta que esse valor ele seja aplicado, seja ele na poupança, seja numa renda fixa, para que ele possa ter uma rentabilidade. Só que a gente sabe que no atual cenário isso está um pouco delicado, não está dando para guardar muito dinheiro, né? Então é realmente complicado. Mas estabelecer uma questão de prioridades de contas é o fundamental nesse momento. Enzo, vou te interromper só um minutinho, porque nós estávamos com o nosso jornal só no YouTube. Agora nós estamos também na TV Alesp. Então, nós estamos falando com o Enzo, que está nos dando dicas de como organizar as nossas contas e as finanças para esse momento que é tão desafiador, um momento de pandemia e crise econômica. Pode continuar, Enzo. Então, como eu havia falado, né, acho que hoje priorizar as contas de consumo, né, do total da minha renda, vamos distribuir em percentuais. 40% desse valor eu tenho que destinar às minhas contas de consumo. Essa é uma estratégia, não é padrão, porém é uma saída que a gente orienta, nós como especialistas financeiros, nós orientamos que 40% desse valor seja destinado às contas de consumo, como aluguel, como energia, né, como alimentação. E aí, desse total de 100% também, tirando os 40%, temos aí a parte de pelo menos entre 30% a 40% destinar para uma reserva. Se você tiver condições de destinar esse percentual para uma reserva, você consegue aí, pelo menos, ter uma programação financeira saudável e mais adequada. Mesmo que a gente saiba que nesse momento de pandemia está difícil por conta do aumento dos produtos, como o produto da cesta básica, o aumento da energia, aumento do gás, está um pouco delicado, mas querendo ou não, destinar pelo menos um percentual para uma possível emergência é fundamental nesse momento, porque você não pode simplesmente destinar 100% do teu orçamento para poder pagar despesas envolvendo não só consumo, mas também envolvendo lazer. Para lazer, a gente orienta que seja destinado apenas 10% desse valor total, tá? Porque quando você trabalha com uma organização nesse formato, você consegue ter uma visão melhor de como que você pode se estruturar, o que você pode gastar. Agora, você fazendo um descontrole, não tendo uma visão dessa destinação, estabelecendo como percentual da tua renda, acaba realmente tendo descontrole. Enzo, por que é tão importante ter todos os gastos ali colocados no papel? Né? A primeira dica que todos os consultores fazem é essa: pega, anota tudinho, coloca no papel, monta uma planilha. É isso mesmo? A gente precisa ver realmente onde o nosso dinheiro está saindo? Exatamente. Quando chegar as contas, chegou o início do mês, né? Vamos dizer, você começa a se organizar. Querendo ou não, eu sempre falo que nós fazemos contabilidade, assim como nós pagamos imposto de tudo. Ou seja, a contabilidade da vida pessoal, né, ou seja, tudo aquilo que entra ou que sai, ele deve ser registrado. Porque a partir do momento em que você registra todos esses fatos, todas essas entradas e essa saída, toda a tua programação financeira, o teu endividamento, principalmente quanto que eu devo, qual que é o meu grau de endividamento, eu tenho que ter essa noção. Então, é importante sim ter a organização. Pega um caderninho que seja, mas o importante é que fique claro todas as tuas entradas e saídas, ou seja, qual que é a minha previsão de receita para esse mês? Minha receita é fixa? Eu tenho uma previsão de uma receita variável? Quais são as minhas obrigações? Quais são os meus pagamentos? Eu tenho pagamentos fixos? Eu tenho pagamentos variáveis? Tudo isso aí precisa estar dentro do teu controle. Então, por isso da importância de estar tudo bem anotado. Como eu falo, não precisa ter um sistema, não precisa ter uma planilha, mas você, no seu próprio caderninho em casa, você consegue fazer esse registro.
até para se ter uma previsão, vou te dar um exemplo, para o próximo mês. Então, nesse mês eu tive despesas que não estavam programadas, né, mas que possivelmente pode entrar no mês seguinte. Então, eu já faço uma reprogramação das minhas entradas. Ou seja, é importante, sim, nesse momento, anotar todas essas entradas e saídas, aquilo que você tem tanto de obrigações para pagar, aquilo que você tem também como possíveis receitas, né, seja receita fixas, seja receitas variáveis que vão entrar. Aí, o bacana também é que hoje tem vários aplicativos que podem ajudar a pessoa também nessa organização. Agora, tem um desafio muito grande que são as contas em atraso. Né? Eu já escutei várias pessoas falando, esse mês eu joguei as contas para cima, aquela que eu peguei foi a que eu consegui pagar. Me fala um pouquinho como conseguir colocar isso tudo em ordem. A gente sabe que, por exemplo, a energia elétrica subiu muito, a conta está lá em cima. E aí, como conseguir, então, dar prioridade, escolher a conta, não permitir que ela fique em atraso e os juros vêm também, né? Exatamente. Como eu falei ainda há pouco, priorizar as contas de consumo é fundamental nesse momento. Agora, Enzo, eu tenho aí, eu estou endividado, tenho muitas contas para pagar, quais contas eu devo priorizar? A gente vai ter que levar em consideração principalmente os juros de cada um. Ou seja, eu vou listar nesse meu caderninho que seja, quais contas eu tenho com juros mais altos. Aquela que estiver com juros mais altos são as contas que eu vou ter que priorizar. E eu acho que cabe também tentar um acordo, tá? Tentar um acordo, negociar dívidas, porque a gente sabe que no atual cenário que a gente vive, as empresas elas estão dando essa facilidade, elas estão abertas a negociações, então acho que vale sim, nesse momento, fazer essa tentativa de negociação. Outro ponto que eu acho que é bem importante, como uma questão de economia, que eu sempre falo, querendo ou não, pechinchar hoje ainda é uma alternativa muito boa. Ou seja, às vezes o fato de você definir, de não ir buscar alternativa vamos falar, de supermercados que tenham preço, as promoções, ficar atento a todos esses benefícios, são estratégias que podem também te auxiliar e podem te ajudar a ter uma organização melhor. Querendo ou não, isso vai te dar um resultado bem positivo. Você falou algo muito interessante, tem a questão também dos cupons, né? Hoje, várias empresas têm ali os cupons de desconto, seja para uma compra de fast food, por exemplo, mas também para eletrodomésticos, também é uma opção interessante. Até supermercados, né? Para compras de supermercado também tem. Exatamente, acho que cabe, sim, como eu falei, ficar atento a essas oportunidades, porque isso aí vamos dar um exemplo, você falou, cupom de desconto, né? Os aplicativos aí disponibilizam cupons de desconto, ou seja, às vezes as isenções de taxa, né, no momento em que você faz uma compra, porque a gente sabe que hoje pelo aplicativo você consegue também fazer compras de supermercado, você compra medicamentos, então ainda é uma alternativa muito boa. A gente sabe também, como por exemplo, para quando você vai na farmácia, para você que tem um convênio, a partir do momento que você fala que tem um convênio, existem descontos destinados para quem tem convênios. Então, são estratégias que você tem que utilizar a teu favor. É de extrema importância, então, ficar atento a todos esses pontos, que isso vai fazer vai te trazer um impacto bem positivo no final do mês. Uhum. Nós falamos das contas que são prioridade, principalmente as contas de consumo, mas tem muita gente que utiliza o cartão de crédito ou já vinha pagando o cartão de crédito por conta de compras antigas até, que foram parceladas. O cartão de crédito é prioridade para pagar? Lembrando, né, a alta taxa de juros caso você não pague. Exatamente. O cartão de crédito, acho que o ideal é se você puder não comprar com cartão de crédito, eu aconselho que você nem compre. Porque muitas pessoas pensam que você parcelar de 5, 6, 10, 12 vezes no cartão de crédito é uma alternativa. E muitas das vezes não é.
porque dependendo da quantidade de parcelas, vai sim de juros e às vezes não compensa. Ou seja, e quanto à questão de prioridade, priorizar o cartão de crédito, querendo ou não, é ainda uma alternativa de prioridade de conta. Por quê? Porque os juros realmente são altos, ou seja, tirando as minhas contas de consumo, eu tenho um grau de endividamento, ou seja, eu tenho, vamos dizer aí, eu tenho contas pessoais, incluindo o cartão de crédito. E claro que o cartão de crédito ele vai vir sempre com juros muito altos, ou seja, se eu puder quitar o cartão de crédito, é mais interessante, porque a gente sabe que os juros são altíssimos e muitas das vezes, como eu falei, não compensa fazer uma compra no cartão de crédito justamente pelo que ele te impacta, né? Por exemplo, se você atrasa por muito tempo, muitas vezes as dívidas elas podem duplicar, sabe, triplicar. Então, dependendo do prazo, então é muito cuidado com o cartão de crédito. Nem sempre o cartão de crédito é melhor sair. Enzo, ontem os deputados aqui na Assembleia, eles aprovaram um projeto que veio do governo, que cria ali o programa Bolsa do Povo, que vai destinar então o valor de R$500 a famílias, né, em situação de vulnerabilidade. Como utilizar bem esse valor? Nós sabemos, né, que R$500, dependendo da família, é um valor muito importante, né? Muito interessante, principalmente na questão da alimentação. Mas como usar com sabedoria esses R$500? Então, o que a gente orienta para planejamento desse valor é trabalhar da seguinte forma: prioriza contas de consumo. Por exemplo, alimentação, claro que hoje a alimentação é fundamental, todos precisam se alimentar. Mesmo que a gente sabe que os produtos estão sofrendo essas alterações, mas em alguns casos, como por exemplo a carne, o leite, conseguiram ter aqui em São Paulo uma redução aí, pelo menos um congelamento devido ao decreto que saiu. Agora, conta de energia, conta de aluguel, você consegue negociar, você consegue ter uma alternativa, você pode segurar um pouco. Mas se tratando, por exemplo, uma família que tem aí 5 pessoas, ela tem uma prioridade que é a alimentação. Ou seja, talvez destinar por questões de prioridade, eu vou priorizar a alimentação, que é o fundamental, porque todos nós precisamos nos alimentar. Em seguida, vem as contas de consumo, que seria a energia, que seria a parte de aluguel, porque, querendo ou não, como eu falei, o aluguel hoje você ainda consegue pedir para o proprietário um acordo, pedir uma prorrogação, um pouquinho mais. Mas acho que seguir nessa linha de raciocínio é o adequado e é o fundamental. Você também falou sobre essa questão da negociação. Muitas pessoas moram de aluguel ou tem a questão da escola particular e as crianças estão estudando de forma online. Tem os cursos também que as pessoas às vezes contrataram de forma presencial, mas eles estão acontecendo no ambiente virtual. Dá para negociar também? Dá para conversar com essas empresas, esses prestadores de serviço, para que o valor das mensalidades caia um pouco? Não, com certeza. É de extrema importância e a gente orienta, sim, que seja feita essa negociação. Uma vez que hoje ainda a gente ainda continua aí tendo as aulas online, né? Então, é uma questão das próprias instituições entenderem também o lado dos pais de família que têm aí os seus filhos nas escolas, que não estão tendo a mesma despesa de manter um aluno presencial. Ou seja, então, de interesse também da própria instituição, ela tentar olhar pelo lado dos alunos, dos pais de família que têm essa dificuldade. Então, tentar esse acordo, tentar buscar, levar como pontos principais uma negociação, falar da importância, porque hoje a gente sabe que o virtual, claro que existem custos, tanto o custo presencial quanto virtual, porém o custo para manter um aluno físico ele é muito menor, então não dá para cobrar a mesma mensalidade para uma aula que está em plataforma digital. Tá? Então, acho que cabe sim tentar um acordo, verificar como que pode ser ajustado isso aí para que ambos não saiam prejudicados. E eu tenho certeza que acho que as instituições elas estão abertas
para poder fazer essa negociação também. Como ensinar as crianças sobre a educação financeira dentro de casa? Eu acho que trabalhar a questão da conscientização, eu sempre falo que talvez essa educação financeira nós pudesse ser algo que, como uma disciplina obrigatória nas escolas, porque é importante ter essa visão, porque isso, querendo ou não, vai ser, seria um futuro para o Brasil, a tratar de economia, lidar com a parte financeira. Eu acho que demonstrar para a criança o que é fundamental, falar para ela da importância de ter uma organização, por exemplo, explicar para ela que não é o momento de comprar, mas que vai ser comprado em um momento que esteja um pouco mais confortável, seria uma alternativa de tentar conscientizar e trabalhar isso na cabeça da criança. Porque a gente sabe que hoje, a criança, principalmente, ela deseja, ela quer um brinquedo, ela quer uma roupa, ela quer algum utensílio que é o desejo, é o sonho dela. Mas talvez falar da importância e o momento que se vive hoje, que nós estamos passando pelas dificuldades, e que ela possa esperar um pouquinho mais, que será que a gente vai conseguir dar isso para ela, acho que talvez é uma forma de conscientizar. E mostrar também, porque quando você trabalha a conscientização desde criança, eu acho que se torna um adulto consciente, né? Ele passa a ter essa cultura de priorizar o que é essencial, o que é que não é essencial, sabe? O que é prioritário. Porque acho que se toda a família ela tivesse papel de trabalhar a conscientização das crianças também do que é essencial, do que não é, eu acho que é uma saída, sim, e eu tenho certeza que isso futuramente vai impactar na vida dela também. Bom, eu quero agradecer, então, as informações de Enzo Ribeiro, que é contador tributário e também especialista em finanças. Muito obrigada pela sua participação e dividir com a gente esse conhecimento. Estamos aí para compartilhar conhecimento e levar informação. Muito obrigada, ótimo dia. Bom, nós vamos falar agora com a repórter Amanda Nascimento, que traz os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista. Bom dia, Amanda, tudo bem? O que você traz para a gente de informação? Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Jornal da Rede Alesp. Bom, vou falar sobre uma medida da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que prorroga as restrições em virtude da pandemia do novo coronavírus. A gente sabe que a pandemia trouxe inúmeras mudanças, especialmente esse cuidado com a transmissão do vírus, evitar aglomerações, e claro que a Alesp está alinhada e muito preocupada com essas questões para proteger os parlamentares e também os servidores da casa. E justamente por isso foi prorrogada até o dia 31 de maio de 2021 as regras de funcionamento das atividades legislativas. Então, essas regras aí têm um ato da mesa, né, que foi publicado no dia 30, na última sexta-feira, e com isso estão mantidas as sessões extraordinárias virtuais. Vale lembrar que as sessões ordinárias presenciais continuam suspensas, assim como eventos, visitações, atos solenes também não estão acontecendo de forma presencial. Mas as reuniões das comissões permanentes da casa, também das comissões temporárias, assim como o Conselho de Ética, continuam acontecendo. Os parlamentares não pararam de trabalhar e têm utilizado a tecnologia como uma aliada, como aí uma oportunidade, né, de dar continuidade aos trabalhos, discutir projetos, mas claro, no ambiente online, sem expor ninguém, sem nenhum risco. E vale lembrar que nós temos também a tribuna virtual, que é uma opção, né, ao pequeno e grande expedientes que aconteciam de maneira presencial no plenário Juscelino Kubitschek, mas agora acontecem de forma virtual. Então, os parlamentares podem participar, falar com a população do estado de São Paulo, com temas de livre escolha, e o público pode acompanhar pela Rede Alesp
no YouTube e também na televisão. E acho que vale ressaltar também, Priscila, o novo horário da tribuna virtual. Antes começava às 2h30 da tarde, mas agora começa a 1h da tarde. Então, deixando aqui para o nosso público essa preocupação do Parlamento Paulista, seguindo todos os protocolos sanitários para evitar a circulação do novo coronavírus, proteger os parlamentares e os servidores e, claro, dar continuidade aos trabalhos que são tão importantes, discutindo projetos, votando e pensando em ajudar a população paulista diante de todos os desafios trazidos pela pandemia do novo coronavírus, né, Priscila? Verdade, Amanda, até essa mudança também de horário, né, já coladinho com o Jornal da Rede Alesp, é para que os deputados não percam, né, nem a oportunidade de falar na tribuna e nem a participação nas votações, né? As reuniões, elas têm acontecido num horário bem coladinho ao antigo horário do Tribuna Virtual, né? Então, agora, os deputados têm oportunidade para falar, né, dos temas que querem ali no Tribuna e depois participar, votar, porque é muito importante, né? Exatamente. Então, agora eles têm essa oportunidade de participar, né, tanto do Tribuna quanto das sessões, já que tem essa diferença, esse espacinho de tempo entre um e outro. E claro, aqui no Jornal da Rede Alesp a gente também traz diariamente todas as notícias do Parlamento Paulista e também convidamos os deputados para participar e para contar, né, para a população o que tem sido feito para ajudar e dos trabalhos no Parlamento Paulista que não pararam, né? Mesmo com a pandemia, a Assembleia Legislativa continuou trabalhando e adotando a tecnologia, como eu disse, como uma aliada, né? Então, em nenhum momento os deputados pararam. As discussões continuaram, projetos sendo aprovados e isso tem muito impacto na vida de todos no estado de São Paulo. É verdade. Amanda, você vai me trazer mais informações até o finalzinho do jornal? Isso mesmo, eu fico aqui à disposição e volto logo mais com mais informações para o nosso público, Priscila. Que ótimo. Obrigada, Amanda. Ótimo dia para você. Ótimo jornal. Obrigada. Bom, o Brasil registrou 3.025 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou ontem, terça-feira, 411.857 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 2.361. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 15%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil. Consolidados às 20 horas desta terça-feira, o balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Essa foi a menor média móvel de mortes registrada desde 25 de março, quando ela estava em 2.276, em plena ascensão naquele momento. Olha, o ritmo atual, no limite da estabilidade, mesmo quando em queda, não ficou abaixo de menos 20%, né, nas últimas semanas. É pouco se comparado ao ritmo de crescimento que a curva apresentou em março, com altas que passaram de 50%. Nós temos então boas notícias, né, de queda e estabilidade, número de mortos, aumento então ali de pessoas vacinadas também, mas a pandemia não foi embora e esses números são muito altos. Não são apenas números, são famílias, são pessoas e que todos nós precisamos demonstrar respeito com as nossas atitudes. Bom, nós vamos falar agora sobre o projeto de lei 755 de 2020, que visa facilitar o processo de adoção de crianças e jovens por meio da possibilidade de que famílias na fila de adoção possam atuar como famílias acolhedoras. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Priscila. Muito obrigada por esta oportunidade
Aproveito este momento, né, para externar as minhas homenagens, os meus sentimentos à família do ator Paulo Gustavo e a todas as famílias que perderam entes queridos para esta pandemia. Também o sentimento, não só meu, mas de todos os deputados. Já tivemos uma sessão pela manhã, o sentimento também com relação ao que aconteceu na creche, onde um jovem atacou professores e crianças. Então, é um momento complicado que a nossa sociedade atravessa. Ficam aqui as minhas homenagens para essas vítimas, seja da pandemia, seja dessa violência. E com relação ao projeto, o que aconteceu? O projeto causou muita controvérsia. Eu procurei participar de todos os debates, das audiências promovidas pelos colegas, me coloquei à disposição, inclusive para alterar o texto, mas os colegas decidiram apresentar uma emenda de plenário e o projeto voltou para ser rediscutido nas comissões. Eu disse e reitero que não tenho nenhuma resistência em mudar o texto, né? Por exemplo, eles estão criticando muito o fato de o projeto prever que as famílias que estão na fila para adoção poderão funcionar como famílias acolhedoras. Eu tenho explicado que meu intuito não é que essas famílias integrem o programa de... Perdão, entrou uma ligação aqui e atrapalhou. Não tem problema, deputada. Agora sim, voltou. Para que as famílias habilitadas, ou seja, famílias que já passaram por psicólogos, por assistentes sociais, que elas tenham prioridade na hora de receberem a guarda provisória, né, dessas crianças que ainda estão sofrendo um processo de destituição do poder familiar. Este projeto de lei, ele está em total consonância com o ECA. Essa previsão é explícita no ECA. Ocorre que, na prática, magistrados, membros do Ministério Público, em especial defensores públicos, estão abraçando uma tese de que a adoção é, vamos dizer assim, uma medida excepcionalíssima, que primeiro tem que se tentar de tudo para colocar a criança de volta na família biológica, e não raras vezes é uma família que tem histórico de drogadição pesada, às vezes envolvimento com violência, inclusive contra a própria criança ou os irmãozinhos mais velhos. Então, existe esse mito de que tem que devolver para a família biológica. Se não conseguir colocar de volta na família biológica, esses atores, né, do mundo jurídico estão defendendo que essas famílias provisórias, que são as famílias acolhedoras, que inclusive recebem ajuda de custo para prestarem esse importante serviço, que elas devem ter prioridade frente às famílias que querem adotar. Então, é uma inversão de valores. Eu li com atenção e respeito todas as notas técnicas que recebi, todas, sem exceção. E em algumas, eles são explícitos, a Defensoria Pública é uma delas, em dizer que a adoção é o último dos casos, que se não conseguir colocar a criança de volta na família biológica, vai colocar em família acolhedora, sabendo que a família acolhedora não pode ficar com a criança, ou seja, a criança vai ficar envelhecendo num lar provisório. E depois disso, só se não tiver como voltar para a família biológica que vai para adoção. Ocorre que quando essa criança é liberada para adoção, muitas vezes ela já tem 6 anos ou mais, o que dificulta adotar. Então, é cruel, né? Esse pensamento é cruel com relação à criança, né? Mais do que aprovar o projeto, eu quero denunciar a mentalidade que vem imperando nas varas da infância Brasil afora, né? Eu denuncio, porque é um preconceito para com a adoção, já não se nega mais esse preconceito. Então, assim, os colegas apresentaram a emenda de plenário, eu entrei em contato com eles, me coloquei à disposição para redigir de uma outra forma, mas sem tirar o espírito do meu projeto. O espírito do meu projeto é verificar se a família biológica tem condições de receber essa criança, e naqueles casos em que é flagrante que a família biológica não tem,
enquanto tramita o processo, né, que tem N formalidades a serem observadas, essa criança já vai ficar na guarda provisória de uma família habilitada para adotar, né, respeitando a fila. Criaram a ficção de que meu projeto furava fila. Como fura fila? Se está escrito que é para respeitar a fila das famílias habilitadas. O que eu não quero é que as crianças envelheçam fora do lar. Porque aí depois, esse povo todo que está criticando o meu projeto, fica fazendo evento para obrigar as famílias a adotarem crianças em fase mais avançada. Por que eles não trabalham para que as adoções aconteçam numa fase mais tenra da vida da criança? Aí dizem que eu sou mentirosa, que não tem criança pequena em abrigo. Eles próprios, né, na hora de discutir meu projeto, falam, não, abrigo de bebês, né? Só que é o seguinte, é uma insistência. A mãe é viciada em crack. Não, o Estado tem que dar tratamento para que essa mãe tenha uma chance, para daí receber a criança de volta. Muitas vezes a mãe já disse que não quer a criança. A defensoria fica recorrendo. Desculpe, é um trabalho contra a criança. O ECA, a Constituição, colocam o interesse da criança como prioridade. Esses recursos infindáveis, com as crianças envelhecendo em abrigos, não vão no sentido de proteger as crianças. Vão no sentido de proteger uma ideologia. Né? É uma ideologia. Então, eu posso até não conseguir aprovar o projeto. Né? Aliás, ultimamente, né, eu percebi que, como eu desagrado gregos e troianos, a grande chance de eu não conseguir aprovar mais nada. Né? Não vou dar o troco na mesma moeda, não persigo ninguém, só tento melhorar os projetos que vêm do governo, obstruo os que são ruins. Meu comportamento é técnico, né? Mas eu vou seguir denunciando o que eu entendo que está errado. E apresentar os projetos não deixa de ser uma forma de denúncia. Deputada, um dos argumentos usados para combater, né, o projeto, ser contrário a esse projeto, fala sobre a celeridade do processo que pode fazer com que aumente o número de crianças devolvidas, né? Ou seja, crianças que entraram nesse processo de adoção, foram para as famílias, a família entende que não houve uma adequação, né? Não sei nem se existe essa situação, porque eu acho que quando tem adoção também é algo muito do coração, da alma, é família, né? E família a gente não devolve. Mas um dos argumentos usados foi esse. Quando acelera o processo, vai devolver a criança. O que a senhora acha disso? Veja, devemos lembrar que todos os momentos do PL, né, em todos os momentos, eu faço referência a famílias habilitadas para adoção. Esse processo de habilitação é longo. A família passa por psicólogos, que são de confiança dos juízes, passam por assistentes sociais. Esses assistentes sociais visitam os lares das famílias, né? Fazem entrevistas longas, é um processo muito longo. Então, eu não estou falando que qualquer pessoa vai adotar ou vai ficar com a guarda provisória. Eu estou seguindo todo o trâmite. Se eles estão dizendo que as famílias vão devolver, é porque eles não prepararam bem. Né? Eu estou trabalhando com o que eles preparam. Na minha percepção, se nós trabalharmos para que essas famílias recebam as crianças mais novinhas, a chance de devolução é menor. Porque quanto mais cedo a criança chega no lar, menores as resistências, maiores as chances de se fazerem vínculos, né? Vínculos afetivos, vínculos emocionais. Então, é o contrário. Né? É o contrário. O projeto é bom. Né? O projeto é bom. O problema é que vai contra a ideologia desse povo que quer que as crianças cresçam fora de família, que quer que as crianças cresçam na mão do Estado, né? Para poder fazer a cabeça. Eu vejo como um movimento contra a família. Desculpa, pode dizer que eu estou errada. Eu vou defender meu ponto de vista. Criança nenhuma ganha, né, nada crescendo fora do seio familiar.
Deputada, eu gostaria que a senhora deixasse claro para a população essa questão da família acolhedora. A família acolhedora não significa que ela vá adotar a criança, isso é o que acontece hoje. No seu projeto, a senhora quer colocar as famílias que já querem adotar, que já têm esse sentimento de adoção, que se tornem ali a família acolhedora e comecem a fazer esse vínculo com a família. Como a senhora disse, às vezes essa criança fica com essa família acolhedora que não vai ficar com ela, fica por um tempo, mas depois é colocada de novo para adoção. Então, não tem vínculo algum, né? Sim, deixa eu explicar. Existe um programa, que é o Programa das Famílias Acolhedoras. Tá? É um programa social, é um serviço social. Essas famílias recebem uma ajuda de custo para cuidar da criança e elas ficam com a criança por um período. São crianças que estão passando por um processo de discussão de guarda. Né? Então, vamos imaginar uma mulher que está, por exemplo, na Cracolândia, que até já tentou um tratamento, não deu certo, dá à luz, entendeu? E já tem até filhos com outras famílias. Aí tem uma criancinha pequena que estão discutindo se vai ficar com essa mulher, se tem algum parente que queira ficar, entendeu? Durante esse processo, essa criança, no lugar de ir para uma família que está na fila querendo adotar essa criança, ela é colocada numa família acolhedora, que é um serviço. Essa família tem que devolver essa criança, entendeu? Qual é a ideia que prevalece? Vamos colocar de novo na família biológica. Se não der para colocar na biológica, vamos pôr na acolhedora, enquanto vai dar tratamento para essa mãe que é drogadicta, enquanto o pai está cumprindo uma pena, às vezes até por uma violência contra a própria criança, enquanto não encontra um parente que queira essa criança. Tem contextos que até pela experiência de quem lida na área do direito, já está visível que não tem como devolver essa criança para a família biológica. Mas eles insistem em deixar ou na família acolhedora, ou quando não tem, num abrigo, que é uma instituição de acolhimento, né? O nome politicamente correto agora. Né? Mudam-se os nomes, seguem as mesmas coisas. O que eu estou propondo? Juiz, promotor, defensor, advogado, tem uma situação com esse contexto em que já é flagrante que não vai dar para devolver essa criança para a família biológica, no lugar de colocar essa criança numa família acolhedora, que sabidamente é transitória, vamos deixar essa criança na guarda provisória de um casal, de uma família que já está habilitada, entendeu? Então, ela funciona como uma família acolhedora, não para prestar o serviço, mas para aquela criança que já vai ficar com ela como filho, assim que terminar o processo. Porque a Defensoria Pública, mesmo quando a família biológica não quer recorrer, recorre, às vezes vai até o STJ, né? Meu Deus do céu, isso só prejudica a criança, que precisa de estabilidade, precisa de um lar, precisa de nome. Então, o meu projeto, ele prestigia, dá segurança para esta criança, que sabidamente não vai ter condições de voltar para o seu lar biológico. Existem casos de famílias biológicas que já têm 4, 5 filhos distribuídos por abrigos. E a defensoria está recorrendo para devolver um bebê que a família não quer. Então, isso tem que ser discutido, gente. O problema é o seguinte: criam-se essas teses, passam a ensinar essas teses na faculdade como certas, e quando alguém levanta para perguntar, mas será que é assim? Aí o mundo cai. E foi o que aconteceu com esse meu projeto. Deputada, eu quero agradecer a participação da senhora hoje aqui no Jornal da Rede Alesp, tratar de um assunto tão importante, né, delicado, né, mas tão importante, e que haja engajamento para que todos conheçam todo o processo e possam colaborar. Afinal de contas, são vidas, né, e vidas que têm um futuro tão lindo e que há a possibilidade de oferecer. Famílias querem oferecer esse futuro lindo e esse amor a essas famílias. Muito obrigada, deputada. Muito obrigada, Priscila. Fique com Deus. Saúde para todos. Amém. Para a senhora também. Muito obrigada. Bom, o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, disse ontem, terça-feira,
que a falta de vacina para a aplicação da segunda dose é resultado de um erro de estratégia das prefeituras, que não seguiram a recomendação de reservar os lotes para garantir a imunização completa dos públicos-alvo. É importante reforçar um erro de estratégia, que é e não seguimento das orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde. Em primeiro lugar, sempre mandávamos as doses separadas em primeira e segunda e falávamos, olha, guarde a segunda. Excepcionalmente, em 21 de março, o Ministério autorizou que a primeira e a segunda dose pudessem então ser utilizadas, excepcionalmente para aquele lote. As demais deveriam ser conservadas à segunda dose. Foi isso que vários estados não fizeram e, infelizmente, alguns municípios, afirmou o secretário em entrevista coletiva nesta manhã. Ao menos 25 cidades do estado de São Paulo já suspenderam a vacinação da segunda dose em virtude da falta de vacinas desde sexta-feira, dia 30. Eles gastaram a segunda dose, tanto progredindo faixas etárias quanto grupos. O resultado é esse, defendeu então o secretário Gorenstein. Em decisão ontem, segunda, dia 3, na segunda-feira, dia 3, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, o STF, afirmou que gestores públicos podem ser punidos por improbidade administrativa se houver atraso na aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Na 26ª sessão extraordinária da LESP, realizada no início da noite de ontem, os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei 259 de 2021. O repórter Sérgio Everton tem mais informações sobre essa aprovação do Parlamento Paulista. Em uma sessão extraordinária, nesta terça-feira, em ambiente virtual, presidida pelo deputado Carlão Pignatari, do PSDB, presidente da Casa, os parlamentares discutiram e votaram o projeto de lei 259 de 2021, que altera a Lei 16.954 de 2019, que instituiu o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb e também da valorização dos profissionais da educação. Durante a discussão do projeto, o deputado Carlos Gianazzi citou os cortes na educação e falou da grande conquista que foi o Fundeb para a melhoria do ensino. O Fundeb foi uma conquista histórica, né, dos servidores da educação, dos trabalhadores da educação, do magistério nacional, e começou com o Fundef, ainda na gestão do Fernando Henrique Cardoso, mas que era extremamente limitado quando ele foi aprovado em 96, né, que ele tratava só do financiamento do ensino fundamental. Depois de muitas lutas, né, que foram realizadas no Brasil pelos educadores e educadoras, nós conseguimos aprovar, enfim, o Fundeb, juntamente com outras conquistas, como o piso nacional salarial, isso em 2008, mais tarde, em 2014, o Plano Nacional de Educação. Foram avanços importantes, não suficientes ainda, mas importantes para que nós pudéssemos garantir educação de qualidade no Brasil. Porém, né, todas essas conquistas foram golpeadas, né, no governo Temer e no governo Bolsonaro, principalmente o Fundeb, até por conta da emenda 95, que foi aprovada em 2016, no final de 2016, aquela emenda, né, do congelamento dos investimentos nas áreas sociais por 20 anos, que foi uma das propostas mais nefastas aprovadas no Brasil, chamada teto de gastos, que, na verdade, é um ataque às áreas sociais, é um ataque à educação pública, ao Fundeb. O Fundeb foi prejudicado, a saúde, o SUS, todas as áreas sociais, né, foram prejudicadas por conta de um congelamento que foi autorizado por até 20 anos. Olha o absurdo. A deputada professora Bebel falou dos avanços da educação com a criação do Fundeb permanente e da regulamentação do CACS. A Assembleia Legislativa foi o palco de onde nós lançamos, através de uma
audiência pública, uma comissão pró-Fundeb permanente. Então, nós nos integramos e nós nos sentimos parte integrante desta vitória, que não é pouca coisa. E essa vitória, deste momento agora, que é regulamentar o fundo, né? É regulamentar, na verdade, o CACS, que é o Conselho de Acompanhamento, né? Controle Social do Fundo, né? E por que está sendo regulamentado? É importante chamar atenção. É pela razão que o presidente Carlos Pinhatari diz, né? Tem a ver, e foi uma emenda nossa que se transformou numa subemenda, né? Para que fosse, inclusive com a preocupação de ficar igual ao nacional, para não ter nenhum problema com o Fundeb aqui no estado de São Paulo. Mas mais que isto, amplia também, né, para que a comunidade quilombola faça jus ao uso, né, dos recursos do Fundeb, face aí ao avanço da educação nesta comunidade. Já tem a indígena, enfim, e tinha que pôr a quilombola. Então, eu considero um grande avanço nesse sentido, é claro. O secretário da Educação pode ser ele, como pode ser o responsável, né, que faz o acompanhamento. A POS tem assento, porque tem lá filiadas da CNTE no Estado, afiliada da CNTE no Estado, a maior entidade é a POS, portanto, tem assento no Fundeb estadual aqui de São Paulo. Por isso eu estou dizendo, nós vamos acompanhar muito esses recursos. Encerradas as discussões, o deputado Carlão Pignatari, presidente da sessão, passou para o processo de votação. Os parlamentares votaram em ambiente virtual e o projeto de lei 259 de 2021 foi aprovado. Está encerrado o processo de votação e aprovado o projeto com a subemenda feita no Congresso de Comissões. Bom, você assistiu um resumo, então, sobre esta reunião na reportagem de Sérgio Everton, mas você pode acompanhar a íntegra desta reunião no nosso canal no YouTube. Lá tem toda a programação, tanto os programas, os jornais também que foram feitos ao vivo, estão gravados e salvos lá, e também todas as reuniões em que os deputados participaram. Então é no nosso canal da TV Alesp no YouTube. Olha, a Prefeitura de São Paulo recebeu ontem, terça-feira, o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech. O prefeito em exercício, Ricardo Nunes, e o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, acompanharam a chegada das primeiras 135.720 doses da vacina, que serão utilizadas para imunizar os idosos de 60, 61 e 62 anos a partir da próxima quinta-feira, dia 6. Segundo o prefeito em exercício, o imunizante será disponibilizado nas 468 UBSs da capital. Segundo o governo estadual, o município recebeu as doses na temperatura entre menos 25 graus e menos 15 graus, podendo permanecer nesta faixa por até 14 dias. A Secretaria Municipal da Saúde irá proceder com o descongelamento da vacina para mais 2 graus, 2 graus positivos a 8 graus positivos e encaminhará para as unidades de saúde para utilização no prazo máximo de até 5 dias. O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, foi transferido ontem para a UTI do Hospital Sírio-Libanês, após identificação de sangramento no sistema digestivo local do câncer que ele trata desde 2019. Ele chegou a ser entubado, mas teve o procedimento revertido no mesmo dia. Aos 41 anos, Bruno Covas enfrenta um câncer identificado originalmente na cárdia, uma válvula entre o estômago e o esôfago. Desde então, ele passou por sessões de quimioterapia e imunoterapia, entre outros tratamentos,
mas a doença se espalhou e, além do sistema digestivo, atingiu também os ossos. O vice-prefeito Ricardo Nunes assumiu a Prefeitura Paulista com um cronograma de projetos a priorizar feito pelo Bruno Covas. Ricardo Nunes disse que vai seguir os planos do prefeito licenciado, a princípio por 30 dias, para se dedicar ao tratamento intensivo da doença. Desejamos, então, pronta recuperação ao prefeito Bruno Covas. Esse é o sentimento de toda a população paulista para a recuperação. O Jornal da Rede Alesp vai fazer um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações para você. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.